Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal do portal Hip Hop AM. E aqui quem fala é o B-Boy Mike King, produtor cultural e artista amazonense. Hoje trago para vocês sobre a Lei Aldir Blanc. Me perdoe desde já se eu estiver pronunciando errado, mas é sobre a Lei de Auxílio Emergencial da Cultura. Então, a lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e juntamente com a classe artística lutando, reivindicando, batendo de frente mesmo para ser aprovada essa lei diante aos nossos representantes políticos, conseguimos essa vitória. A classe conseguiu essa vitória histórica. Então, a lei de número 1075 ficou conhecida como Lei Aldir Blanc. Ela que homenageia o músico que morreu no início de maio decorrente ao coronavírus. Então essa lei será responsável de destinar 3 bilhões de reais para o setor cultural brasileiro. Tem ideia do que é isso? 3 bilhões de reais vai chegar no município, vai chegar no estado. Então, cada estado, cada município vai ter sua plataforma e o seu modo de destinar esse dinheiro. Desde já no Amazonas, o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo, está adiantando tudo isso, está sendo transparente com a classe artística e é só procurar nas plataformas digitais da Secretaria de Cultura, como Facebook, YouTube e Instagram. Vou estar deixando o vídeo aqui também da conferência que ele fez no dia 20, junto com a classe. E qualquer dúvida que vocês tiverem referente à lei, vou tentar responder vocês também. Deixe no comentário e eu vou procurar a melhor resposta. E desde já, vocês que estão recebendo os R$600 do auxílio do governo federal, vocês não têm direito, tá ok? Mas a Secretaria de Cultura vai ter uma estratégia e várias outras opções de trabalho, de plataforma para estar ajudando os artistas. Tá ok? Então, se ligue no vídeo, assista até o final e tamo junto. É nóis. Só atualizar vocês aqui, falar um pouco aqui sobre o que é a Lei Aldir Blanc. Na verdade, a Lei Aldir Blanc, ela é uma lei federal que na verdade é o maior, é uma conquista assim, de toda a classe artística, uma vez aí que o governo federal vai estar destinando 3 bilhões para esse auxílio emergencial. Esse recurso vai ser distribuído para os estados e todos os municípios para que a gente possa, então, estar prestando esse auxílio em três modalidades, aí, de 3 formas, né? Tem esse auxílio emergencial de R$600, que vai ser durante 3 meses. Temos também o auxílio aos espaços culturais, aos movimentos culturais, e temos também a parte de editais. E então o valor que está destinado aqui para o Estado do Amazonas, para o governo do Estado do Amazonas, para a Secretaria de Cultura, são 37.980.000, vai dar aí aproximadamente 38 milhões. Desse valor, 20% estarão destinados à parte de elaboração de editais e os 80% serão destinados ao auxílio emergencial. E aí a gente fez um cálculo aqui, a gente consegue atender algo em torno de 16 mil pessoas da cadeia produtiva da cultura, e aí os demais aí poderão ser contemplados com algum prêmio aí do edital. Para o município, aqui para a capital, irão 14 milhões, né, porque praticamente metade da população se concentra aqui na capital, e os outros, mais ou menos 14,3 milhões, serão distribuídos entre os municípios de forma proporcional à ocupação, ao número de habitantes, né? O que mais que a gente coloca aqui dando esse panorama aí para quem tinha dúvida aí sobre a questão do que é a lei. E esse benefício é destinado então aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, pessoas dessa cadeia produtiva dos segmentos artísticos, né? E aí nessa pactuação que nós fizemos entre o Estado e os municípios, nós estaremos então ficando com o inciso 1 e o terceiro, ou seja, faremos a parte do auxílio realmente direto aos artistas, desse auxílio de R$600
durante 13 meses e vamos estar aplicando alguns editais que estão sendo formatados para posterior consulta pública. E os municípios ficarão com esse apoio aos espaços culturais, circo, centros culturais, pontos e pontões de cultura, tudo que vem lá devidamente exposto na lei, e também poderão estar realizando editais nesse mesmo formato que a gente irá realizar aqui. Agora vamos mais especificamente à questão das atualizações. São informações bem práticas, bem objetivas, para que vocês possam também ter a oportunidade de questionarem e assim a gente possa deixar todo esse processo mais transparente possível. A Secretaria, desde o primeiro momento, e desde lá quando começou essa questão da pandemia, a gente vem procurando dialogar com todos os movimentos e a gente vem também tentando procurar caminhos que possam possibilitar que o impacto na cadeia produtiva da cultura não seja tão maior do que tem sido. Realmente é o que a gente tem procurado fazer. E aí, a partir dessa vitória, dessa conquista que é a Lei Aldir Blanc, a gente fez uma mobilização aqui dentro da Secretaria para que a gente possa fazer aquilo que cabe realmente a nós fazer e auxiliar todos aqueles que nós pudermos também auxiliar, com o objetivo realmente de estarmos ajudando e procurando dar eficiência ao resultado da aplicação da lei. E aí a gente coloca aqui então o que a gente tem feito aí nesses últimos tempos, né? A gente tem participado das reuniões do Fórum Nacional de Cultura, toda essa questão relacionada à lei, ela tem sido debatida em âmbito nacional, na verdade, né? Todo esse resultado dessa etapa que agora estamos, que é a regulamentação, ela está sendo debatida em âmbito nacional, porque o recurso realmente vai ter que ser aplicado de forma relativamente igualitária no que diz respeito a critérios de execução no país inteiro, né? Então, a gente tem feito algumas proposituras, conhecendo aqui a realidade do Estado, mas muita coisa a gente tem essa limitação do fato de que realmente a gente vai ter que seguir esses critérios que sejam o mais próximo possível dos interesses do coletivo, né? A gente não consegue trabalhar com nada muito específico para o Estado. As conquistas foram realmente essa questão da retirada da linha de corte, que a gente já expôs em outras reuniões, onde no primeiro momento haveria aí uma limitação de municípios que poderiam estar sendo beneficiados com o auxílio da Lei Aldir Blanc, e isso significaria realmente um número muito pequeno de municípios amazonenses que poderiam ter acesso ao recurso. Com a queda dessa linha de corte, então a gente conseguiu atingir a todos. Nos últimos dias, o Fórum tem debatido sobre outras questões que chegou a ser colocada pelo governo federal, como, por exemplo, os espaços culturais só serem reconhecidos os que são representados por CNPJ, né? Então, já no último diálogo, o assunto está sendo direcionado para que não só os espaços representados por CNPJ sejam auxiliados, mas aqueles que comprovarem aí também por CPF a sua atuação, eles também possam ser auxiliados. Então, só aguardando então a publicação da regulamentação para que a gente possa então concretizar tudo isso que a gente vem falando. A Secretaria lançou também recentemente um manual, uma cartilha, aí, um passo a passo da lei, explicando, tentando expor aí todos os detalhes de todas as informações que nós temos até então. Evidentemente, a partir da regulamentação, se fará necessário algum tipo de ajuste, né, por conta de algo que possa ter mudado no meio do caminho, então a gente vai precisar realmente ajustar, mas a gente acredita que o que está na cartilha, a partir das últimas conversas que nós tivemos no fórum, está o mais próximo aí do que vai ser regulamentado. Agora há pouco a gente acompanhou aqui também no fórum, já saiu aí na imprensa nacional, que a medida provisória 986 já passou lá pela Assembleia, pela Câmara dos Deputados. Ela é a que regulamenta a aplicação do recurso, né? Então,
ela agora está seguindo para o Senado, mas ela é que vai já deixar aí o recurso disponível para que os estados e municípios possam ter acesso e assim possam então começar a aplicar o recurso. Nos próximos passos, o que mais está nos preocupando aqui é a questão do início do cadastro dos artistas e também dos espaços culturais. No decorrer dos últimos dias, a gente se antecipou numa série de tratativas, como, por exemplo, um diálogo com a Procuradoria-Geral do Estado, para poder... nós participamos a eles de que forma estava sendo conduzida a regulamentação da lei, para ver de que forma o Estado aqui poderia estar aplicando esse recurso. Conversamos também com algumas instituições financeiras, e aí já no último diálogo, como tivemos a confirmação de que o recurso virá via Banco do Brasil, a gente teve uma conversa aqui com o representante do Banco do Brasil, para também compreender como é que seria feito o recebimento e como nós poderíamos, a partir daí, fazer então da forma mais eficiente possível a distribuição desse recurso, principalmente para o interior, para aqueles municípios onde nós temos aí as distâncias são maiores e a logística para esses municípios é um pouco mais requer um pouco mais de atenção e cuidado. E a partir então dessa regulamentação a gente já tem uma série de situações já adiantadas, né? Uma vez que o recurso, na verdade, essas definições estão sendo debatidas lá no Ministério do Turismo, onde a Secretaria Especial de Cultura hoje está, né? E eles é que vão passar, então, as orientações ao Banco do Brasil, através de um sistema chamado BB Ágil, para a questão das aberturas das contas, né? E esse formato, se vão ser duas contas, uma para o auxílio emergencial e outra para os editais, ou se será uma só e depois será feito a destinação. Para chegarmos a esse ponto, a plataforma Mais Brasil vai abrir agora no próximo dia 25. Nessa ocasião, a Secretaria poderá estar, então, inserindo ali a solicitação do recurso. Dia 25 de julho agora, a partir do próximo sábado, é a orientação que nós temos. Nessa ocasião, poderemos, então, colocar ali o nosso plano, onde nós vamos fazer o indicativo desses 80% destinado ao auxílio emergencial e 20% destinado aos editais, um documento, aí, um plano de aplicação do recurso, né? Um plano de trabalho, de execução do recurso, e aí a partir daí a gente entra numa esteira, né? Todos os municípios e estados farão esse mesmo procedimento a partir do dia 25, são mais de 5.500 pedidos que eles receberão, né, a partir da participação de todos os municípios e de todos os estados e mais o Distrito Federal. E aí vai começar então o processo de análise. Eles vão começar a analisar no dia 6 de agosto, é o calendário que a gente tem até o presente momento, pode ser que haja alguma mudança. Então, a partir do dia 6 de agosto, nesse primeiro momento, pelas últimas informações, eles começarão o processo de repasse para os estados e municípios. E isso deve levar aí algo em torno de 15, 20 dias, dependendo do procedimento de análise dos pedidos, e acredito que vão seguir ali dentro dessa esteira mais ou menos uma ordem de inscrição. E aí, ao final aí desse processo, numa das reuniões que a gente participou aqui, a estimativa deles é essa, ou seja, a gente estaria com recurso disponível mais ali para o início da segunda quinzena de agosto, mas indo para próximo aí do final de agosto, por conta desse processo de análise lá do sistema do Mais Brasil. E aí eu volto para o que eu estava falando há pouco, acabei já explicando como é esse procedimento aí da esteira, do processo de inscrição do Estado. A gente vai ter algo que para mim é o que está mais, digamos assim, que tá nos preocupando mais por uma questão de prazos, que é o cadastro dos artistas nesse sistema que precisará ser posteriormente enxergado pela Dataprev. Nós já tivemos uma reunião aqui, chamei aqui para uma conversa online o presidente da Dataprev, que nos deu esclarecimentos
importantes para o nosso processo de construção desse cadastro. O cadastro ainda não foi aplicado porque a Dataprev explicou que a gente vai precisar seguir alguns critérios daquela instituição para que o cadastro, depois de pronto, ele possa ser enxergado por esse sistema da Dataprev e assim possa fazer aquele procedimento de cruzamento de dados, né, do cruzamento dos CPFs para ver se o solicitante tem alguma outra, ligado a alguma outra fonte de renda, aquela questão da declaração do imposto de renda de 2018, né, que foi consolidado em 2019, né, que é a básica, aquele valor de R$ 28.599 declarado na declaração de imposto de renda de 2018, a questão de pessoas que já possam estar recebendo pela outra fonte, pelo outro auxílio emergencial do governo federal, são alguns dos critérios que serão analisados. E caberá aqui a nós a questão da análise dos dados, do cadastro do artista para verificar se ele realmente faz parte dessa nossa cadeia produtiva, né? Artistas, técnicos, produtores, o pessoal que porventura vier a se inscrever solicitando esse auxílio via Lei Aldir Blanc. Que informações mais eu posso passar aqui antes de a gente já começar a responder as perguntas? Então, aí me foi questionado num outro momento por que eu não abria logo o cadastro, justamente para que não haja esse corre-corre, né? Que não é o que nós queremos que ocorra. Mas o que acontece? Se eu já tivesse aberto o cadastro, fatalmente nós teríamos que fazer a inscrição numa outra plataforma que permitiria essa análise dos CPFs e depois nós teríamos que fazer um encontro de informações, o que poderia acarretar aí o risco de se perder, de algo se perder no meio do caminho, né? Uma eficiência, a eficiência poderia estar comprometida pelo fato de a pessoa ter se cadastrado aqui nesse cadastro, podemos chamar de cadastro estadual de cultura, e aí depois ele ter que se cadastrar numa outra plataforma, e aí depois nós teríamos que fazer um encontro dessas duas informações, e aí se houvesse algo diferente em um cadastro e em outro, isso poderia comprometer. Então, até por uma questão de procurarmos, apesar do tempo que teremos, ter uma eficiência maior e até um respeito a todos, que fizessem um cadastro só, e esse cadastro fosse capaz de ser validado, da pessoa ser validada como artista e ao mesmo tempo a Dataprev poder fazer essa análise e depois ser submetido esses dados ao banco para que ele faça então a questão da confecção do cartão, enfim, os procedimentos que o banco posteriormente vai disponibilizar àqueles que forem contemplados, né? E aí então já conversamos inclusive com a Prodan, que é a nossa empresa do Estado de processamento de dados, justamente tentando buscando esses auxílios para que a gente tenha aqui um sistema que seja realmente, contemple aquilo que a gente precisa ter para ter o melhor resultado aí nesse cadastramento, cruzamento das informações, análise das informações que vão ser colocadas para verificação da atuação do artista ou do profissional da cultura nesses últimos 2 anos, e assim então a gente possa validar e esse recurso possa chegar àqueles que realmente atuam na área, vivem de cultura e que estão realmente nesse período aí prestando serviço, né, o nosso talento aí à comunidade.